Meus pais me deram um ultimato no meio do almoço de domingo: ceder meu quarto para minha irmã ou procurar outro lugar para morar. Escolhi sair. 3 anos depois, eles me viram descarregar móveis na mansão em frente à casa deles. Aquela mesma que meu pai sempre parava o carro para admirar, dizendo: "Um dia a gente chega lá." Mas quem chegou lá fui eu, sozinha. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O arroz estava esfriando no prato quando meu pai largou o talher com aquele barulho seco que sempre anunciava conversa séria. Era domingo, meio-dia, e o cheiro de feijão tropeiro ainda perfumava a cozinha da casa em Perdizes. Minha mãe estava parada perto do fogão, com aquela postura tensa de quem já sabia o que vinha pela frente. Minha irmã mais nova, Juliana, mexia no celular fingindo que não estava prestando atenção, mas eu percebi o canto do lábio dela tremendo num meio sorriso contido. "Carolina, precisamos conversar sobre uma situação aqui em casa", começou meu pai, limpando a boca no guardanapo de tecido que minha mãe insistia em usar aos domingos. "A Juliana vai precisar do seu quarto." Continuei mastigando devagar, tentando processar o que acabara de ouvir. Meu quarto? O quarto que eu mesma pintei de cinza 3 anos atrás? Onde instalei prateleiras e organizei minha vida inteira nos últimos 8 anos desde que voltei da faculdade em Campinas? O apartamento que ela alugava no Butantã ficou caro demais. Continuou ele, sem me olhar nos olhos. O aluguel subiu para R$ 2.200 e com o salário dela não dá mais. Ela precisa economizar. "E eu?" perguntei, pousando o garfo com cuidado para não deixar a raiva transbordar na minha voz. "Você ganha bem como auditora, Carolina", interveio minha mãe rapidamente, como se tivesse ensaiado aquilo. "Pode alugar um lugar seu. Já está na hora, não acha? Você tem 34 anos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo barulho da geladeira ligando e do vizinho arrastando um móvel no andar de cima. 34 anos. Como se minha idade fosse argumento para me tirar de casa. Como se os R$ 800 mensais que eu pagava religiosamente não contassem. Como se os últimos 2 anos em que paguei o conserto do ar-condicionado da sala, a troca do chuveiro e metade da conta de luz não significassem nada. Juliana finalmente levantou os olhos do celular. "Não é nada pessoal, mana. É que meu quarto é muito pequeno e eu preciso montar um escritório para trabalhar de casa agora. O seu tem aquele closet que dá para adaptar." "Então é sobre o closet", repeti, sentindo algo se partir dentro do peito. "Não sobre família ou necessidade real. É sobre você querer mais espaço." "Não seja dramática", cortou meu pai. "Estamos te oferecendo o quarto dela. É menor, mas continua sendo um quarto." Imaginei o cubículo de Juliana, aquele espaço de 2 metros por 2,5, onde mal cabia uma cama de solteiro e uma cômoda. Sem janela de verdade, só uma fresta que dava para o poço de ventilação do prédio. O lugar onde ela mesma reclamava que tinha mofo no canto da parede. "Não", falei com uma calma que me surpreendeu. "Não vou para aquele quarto." "Então você vai ter que procurar seu próprio lugar", disse meu pai, voltando a comer como se tivesse resolvido um problema administrativo simples. "Você tem 1 mês. Passei aquela tarde inteira trancada no meu quarto, aquele que em breve não seria mais meu, olhando para o teto e tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Auditora financeira em uma multinacional. Salário de R$ 8.500. Reserva de emergência de R$ 52.000, acumulada em 6 anos de trabalho e economia rigorosa. E mesmo assim, tratada como se fosse uma invasora inconveniente na própria casa. Abri meu notebook e comecei a pesquisar. Apartamentos de um quarto em Perdizes começavam em 2.500 mensais. Estúdios em bairros mais afastados custavam 1.800. Todos exigiam fiador, depósito calção, primeira mensalidade adiantada. Dinheiro não era o problema. A questão era o princípio. Liguei para minha melhor amiga, Fernanda, que atendera no segundo toque. "Eles fizeram o quê?" Ela praticamente gritou quando terminei de contar. "Carol, isso é um absurdo. Você paga aluguel lá há quantos anos?" 8 anos, respondi. Sempre em dia.
Fora tudo que ajudo quando precisa. Lembra quando o carro do meu pai quebrou ano passado e eu emprestei 5.000 para o conserto? E eles te devolveram? Não. Disseram que era contribuição familiar. Fernanda suspirou daquele jeito que significava que ela estava segurando palavrões. Você vai fazer o quê? Vou sair. Mas não do jeito que eles esperam. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para as luzes da cidade através da janela do meu quarto, para os prédios de perdizes iluminados, para a rua tranquila onde meus pais moravam havia 22 anos. E então me lembrei. A mansão. Era uma casa de 3 andares na rua paralela, literalmente visível da janela da sala dos meus pais. Arquitetura moderna, toda em vidro e concreto aparente, com um jardim frontal impecável e vagas para 4 carros. Meu pai tinha o hábito de passar por ela devagar toda vez que voltávamos para casa, diminuindo a velocidade para admirar. Um dia a gente chega lá, filha, ele costumava dizer. Quando eu me aposentar e conseguirmos vender esse apartamento por um bom preço, a gente compra uma casa dessas. Nunca pensei muito sobre aquilo. Eram sonhos de domingo à tarde, conversas de carro. Mas naquela noite, insone e determinada, procurei o endereço no Google Maps. Rua Caiúbe, número 423. Coloquei no OLX, na Zap Imóveis, no Chaves na mão. Nada. Então fiz algo mais ousado. No dia seguinte, segunda-feira, fingi que estava doente e faltei ao trabalho pela primeira vez em 18 meses. Vesti uma roupa social discreta, prendi o cabelo num coque e fui até a Rua Caiúbe. Toquei a campainha. Uma empregada doméstica atendeu pelo interfone. Bom dia, desculpe incomodar. Sou auditora financeira e estou procurando imóveis na região. Sei que esta casa não está oficialmente à venda, mas gostaria de deixar meu contato caso os proprietários considerem propostas. Houve uma pausa. Depois a voz voltou, mais interessada. A senhora pode aguardar um momento? 5 minutos depois, a porta se abriu. A mulher que me recebeu tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, e aquele ar de quem já teve muito dinheiro e aprendeu a não ostentar. Me convidou para entrar na sala. Um ambiente com pé direito altíssimo, janelas do chão ao teto e decoração minimalista que provavelmente custou mais que meu carro. Desculpe a surpresa, comecei, estendendo meu cartão de visita profissional. Meu nome é Carolina Mendes. Sou auditora na Ernst Young. Moro na região e sempre admirei esta casa. Sei que não está à venda, mas queria manifestar interesse caso algum dia considerem. Ela examinou meu cartão com atenção antes de se sentar numa poltrona de couro cinza. Sou Helena Carvalho. Meu marido faleceu há 8 meses. Esta casa tem muitas memórias, mas está grande demais para mim sozinha. Meus filhos moram em São Paulo, mas em outros bairros, e insistem que eu deveria me mudar para algo menor. Sinto muito pela sua perda. Respondi sinceramente. Ela acenou com a cabeça, os olhos marejados por um segundo antes de recuperar a compostura. Estava pensando em colocar à venda em breve, na verdade. Mas os corretores que consultei sugeriram reformas antes, pintura, modernização de alguns acabamentos. Francamente, não tenho energia para gerenciar isso tudo. E se alguém comprasse assim mesmo? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. No estado atual, com um desconto adequado, obviamente. Helena me estudou por um longo momento. Você tem esse tipo de capital disponível? Perdoe a franqueza, mas esta casa vale R$ 1.800.000. Respirei fundo. Era muito mais do que eu tinha. Mas havia algo naquela conversa, naquela possibilidade, que fez meu cérebro de auditora entrar em modo de resolução de problemas. Posso ter, respondi. Me dê algumas semanas para organizar as finanças e fazer uma proposta formal? Ela sorriu pela primeira vez. Você me lembra minha filha. Determinada assim. Vou lhe dar um mês. Se até lá você conseguir apresentar algo sério, conversamos. Saí daquela casa com as pernas tremendo e a cabeça girando em 1000 cálculos por segundo. 1.800.000. Eu tinha 52.000 em reservas. Precisava de 20% de entrada para um financiamento convencional, ou seja, R$ 360.000. Faltavam 308.000. Impossível. Ou não.
Naquela tarde, em vez de voltar para casa, fui direto para um café na Avenida Sumaré e abri meu laptop. Comecei a fazer planilhas. Meu salário, meus investimentos, meu histórico de crédito. Então lembrei de algo que aprendi num curso de educação financeira 2 anos antes. Crédito com garantia de imóvel. Meus pais tinham o apartamento onde morávamos quitado. Valia uns R$ 700 mil, segundo as últimas avaliações que meu pai mencionara. Mas, obviamente, eles nunca me dariam como garantia. Então, pensei em outra coisa. Minha avó materna, Dona Lourdes, tinha um apartamento pequeno em Santana, também quitado. Ela morava num asilo particular havia 3 anos, desde que a saúde dela piorou, e o apartamento ficava fechado. Minha mãe tinha procuração para gerenciar os bens dela, e eu era a neta favorita. Visitei minha avó naquele mesmo fim de semana. O Lar São Francisco era um lugar limpo e bem cuidado em Santana, com jardins internos e enfermeiras atenciosas. Vovó Lourdes estava na sala de convivência, jogando dominó com outras 3 senhoras quando cheguei. Carol, minha linda. Ela abriu um sorriso banguela que me partiu o coração. Que surpresa boa! Passei a tarde com ela, ouvindo histórias que já conhecia de cor sobre como era São Paulo nos anos 60, sobre o casamento dela com vovô Alcides, sobre quando minha mãe nasceu. Quando as outras senhoras foram para o lanche, fiquei a sós com ela. Vovó, preciso conversar sobre uma coisa séria. Ela me olhou com aqueles olhos ainda espertos apesar dos 87 anos. Você precisa de dinheiro. Não era pergunta. Era afirmação. Preciso usar seu apartamento em Santana como garantia para um empréstimo. Expliquei devagar. É para comprar uma casa. Eu vou pagar todas as parcelas, a senhora não vai ter nenhum risco ou responsabilidade. Só preciso da assinatura autorizando. E sua mãe sabe disso? Hesitei. Não. Mas eu tenho procuração também, lembra? A senhora fez para mim e para ela há 2 anos. Ela assentiu pensativa. Sua mãe vai ficar brava. Provavelmente, admiti. Mas eu preciso disso, vovó. Preciso provar uma coisa. Para mim mesma, principalmente. Vovó Lourdes me estudou por um longo momento antes de segurar minha mão com aqueles dedos finos e cheios de manchas de idade. Você sempre foi diferente das outras, Carolina. Desde pequena. Sua mãe queria que você fosse professora ou médica, algo tradicional. Mas você escolheu números, empresas, esse mundo duro. E olha só, deu certo. Ela fez uma pausa. Use o apartamento. Mas me prometa uma coisa, não deixe isso te amargurar. Vingança é veneno, filha. Não é vingança, vovó. É independência. Às vezes as duas coisas se parecem muito. Ela respondeu com um sorriso triste. Com a autorização da minha avó registrada em cartório na segunda-feira seguinte, procurei 3 bancos diferentes. O Bradesco me ofereceu as melhores condições. R$ 320 mil com garantia do apartamento de vovó em Santana, que valia 450 mil na avaliação deles. Juros de 9,9% ao ano. Prazo de 240 meses. Parcelas de R$ 3.400 mensais. Pesado, mas viável com meu salário. Somados aos meus 52 mil de reserva, eu teria R$ 372 mil. Suficiente para a entrada de 20% e ainda sobrar 12 mil para custos iniciais. O financiamento do restante, R$ 1.440.000, seria pela Caixa Econômica Federal. Simulei. Parcelas de R$ 7.800 por 30 anos. Total mensal, R$ 11.200. Meu salário líquido era R$ 8.500. Faltavam R$ 2.700 por mês. Durante 3 semanas vivi numa montanha-russa emocional. De dia, trabalhava normalmente na Ernst Young, auditando balanços de empresas e fingindo que minha vida estava sob controle. À noite e nos fins de semana, planejava obsessivamente como fechar aquela conta. Precisava de renda extra, estável e garantida. A solução veio de um lugar inesperado. Eu tinha uma colega de trabalho, Patrícia, que fazia consultorias financeiras freelancer nas horas vagas. Ajudava pequenas empresas a organizarem a contabilidade, prestava serviços esporádicos para startups.
Ela ganhava entre 3 e 5 mil reais extras por mês com isso. Marquei um café com ela. Patrícia me explicou o mercado. Muitas empresas pequenas e médias não têm dinheiro para contratar uma auditoria full-time, mas precisam de alguém qualificado para revisar suas finanças, preparar relatórios para investidores ou organizar a contabilidade para o imposto de renda. Você tem experiência e certificações, Carol. Poderia facilmente pegar 2 ou 3 clientes fixos e faturar uns 4 mil por mês. E é tudo online. Faz no seu tempo livre. Naquele mesmo dia, criei um perfil no LinkedIn, oferecendo serviços de consultoria financeira. Nos grupos de empreendedorismo que participava, deixei discretamente a informação de que estava disponível para trabalhos freelancer. Em uma semana tinha 3 propostas. Fechei com 2. Uma loja de roupas em Moema que precisava organizar o fluxo de caixa e uma startup de tecnologia que precisava de alguém para preparar relatórios mensais para os investidores. Total, R$ 4.200 mensais. Faltavam R$ 500. Cortei Netflix, Spotify, academia. Passei a levar marmita para o trabalho em vez de almoçar fora. Cancelei o plano de celular pós-pago e migrei para pré-pago. Parei de sair para bares e restaurantes aos fins de semana. Minha mãe notou. Você está estranha, Carol. Não sai mais, não conversa com a gente. Ainda está brava por causa do quarto? Estávamos na cozinha numa quinta-feira à noite. Eu preparava minha marmita do dia seguinte enquanto ela lavava a louça do jantar. Não estou brava, mãe. Estou ocupada. Ocupada com o quê? Até parece que trabalhar muito vai fazer diferença na sua vida. Engoli a resposta ácida que subiu pela garganta. Já achou apartamento? Perguntou ela, tentando soar casual. Estou vendo algumas opções. Mentira. Eu já sabia exatamente onde ia morar. Só faltava fechar o negócio. No final da 3ª semana, voltei à casa da Helena na rua Caiube. Levei uma pasta com toda a documentação. Carta de aprovação do crédito com garantia. Carta de pré-aprovação do financiamento habitacional, meu extrato bancário, minha declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos. Ela me recebeu na mesma sala, serviu café em xícaras de porcelana fina. Estou impressionada, disse ela depois de revisar os papéis. Você realmente conseguiu organizar tudo em menos de um mês. Quantos anos você tem mesmo? 34. Minha filha tem 38 e ainda mora de aluguel. Helena comentou com um sorriso. Acho que você tem mais determinação que muita gente que conheço. Respirei fundo. Posso oferecer 1.700.000. Sei que é abaixo do que a senhora pediu, mas posso fechar em 30 dias, sem reforma, sem complicação. Dinheiro na conta. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que ia recusar. 1.750.000. Ela contrapropôs. E você tem um negócio. Apertamos as mãos ali mesmo, na sala daquela casa que seria minha. Helena ligou para o advogado dela na minha frente e pediu que preparasse o contrato. Marcamos a escritura para dali a 28 dias, tempo suficiente para os bancos liberarem os recursos e para eu organizar toda a documentação. Saí de lá flutuando. Mas a realidade me atingiu naquela mesma noite. Eu tinha acabado de me comprometer com uma dívida de aproximadamente R$ 2 milhões, contando juros e correções. Minhas parcelas mensais somavam R$ 11.200. Meu salário fixo cobria apenas R$ 8.500. Estava apostando todas as fichas em conseguir manter os trabalhos freelancer para sempre. Uma voz na minha cabeça sussurrava que eu estava sendo irresponsável, impulsiva, movida por orgulho ferido em vez de lógica financeira. Mas uma voz mais alta gritava que eu merecia aquilo, que tinha trabalhado duro, economizado com disciplina, me planejado com inteligência, que se meus pais podiam sonhar com aquela casa, eu podia realizá-la. 2 semanas antes da escritura, minha mãe me pegou carregando caixas no quarto. Achou apartamento então? Achei. Onde? Perto daqui. Quanto de aluguel? Não vou pagar aluguel, mãe. Comprei. Ela deixou cair o pano de prato que estava segurando. Você comprou? Como? Onde arranjou dinheiro para isso? Tenho economias. E consegui financiamento. Carolina, isso é loucura. Você não pode assumir uma dívida dessas na sua idade.
E se perder o emprego? E se ficar doente? Então eu vendo e pago a dívida, respondi com mais calma do que sentia. Mãe, eu sei o que estou fazendo. Sou auditora financeira. Trabalho com isso. Mas onde é esse apartamento? Não é apartamento. É casa. Casa? Que casa? Você vai ver quando eu me mudar. Vi a confusão e a preocupação no rosto dela. E algo mais que não consegui identificar. Arrependimento, talvez. Ou medo de que a filha que eles pensavam conhecer tivesse se transformado em uma estranha. Na semana da escritura, mal dormi. Revisei cada documento dezenas de vezes. Confirmei com os bancos que os recursos estariam disponíveis. Contratei uma pequena empresa de mudanças. Comprei o mínimo de móveis necessários. Uma cama, uma mesa, um sofá básico. O resto viria com o tempo. O dia da escritura foi numa sexta-feira chuvosa de março. O cartório ficava na Avenida Paulista, cheio de homens de terno e mulheres de salto alto correndo entre compromissos. Helena chegou com o filho dela, um advogado de uns 40 anos que me cumprimentou com um aperto de mão firme. Minha mãe nunca vai esquecer que você fechou esse negócio em menos de um mês, ele disse. Ela ficou impressionada com sua determinação. Assinei cada página, cada linha, com a mão tremendo ligeiramente. Quando a tabeliã bateu o carimbo final no documento e disse: "Parabéns, a casa agora é sua", senti uma onda de emoção tão forte que precisei piscar várias vezes para segurar as lágrimas. Helena me abraçou. Cuide bem dela. E seja feliz aí. Vou ser. Prometi. A mudança aconteceu num sábado de manhã, 15 dias depois da escritura. Eu tinha cronometrado para que meus pais estivessem em casa. Não avisei nada. Simplesmente contratei a empresa de mudanças, carreguei minhas poucas caixas e móveis, e às 9 da manhã, o caminhão parou em frente ao número 423 da Rua Cailbe. Exatamente em frente ao prédio dos meus pais. Eu estava dirigindo o portão da garagem quando vi meu pai aparecer na janela da sala. Vi o exato momento em que ele registrou o que estava acontecendo. Como ele chamou minha mãe. Como os dois ficaram paralisados olhando. Juliana saiu na varanda de pijama, com o cabelo desarrumado. Os carregadores começaram a descer os móveis. Entrei na casa, minha casa, e comecei a dirigir onde cada coisa ia. A cama no quarto principal do segundo andar. O sofá na sala enorme do térreo. A mesa pequena na cozinha que mais parecia de restaurante gourmet. Demorei 2 horas para organizar tudo. Quando terminei, saí na varanda da frente, bem visível da janela dos meus pais, e fiquei ali apenas observando a rua. 15 minutos depois, meu celular tocou. Mãe. Carolina, o que você fez? Comprei uma casa. Essa casa? A da frente? A que seu pai sempre admirou? Essa mesma. Houve um silêncio longo. Precisamos conversar. Podem vir aqui se quiserem. Estou em casa. Eles chegaram meia hora depois, os 3. Mãe, pai e Juliana. Toquei a campainha e abri o portão eletrônico que tinha acabado de programar. Vi a expressão no rosto deles enquanto subiam os degraus de mármore da entrada. Meu pai estava pálido. Minha mãe tinha os olhos vermelhos. Juliana parecia não acreditar no que via. Bem-vindos, disse, abrindo a porta de vidro. Entrem. A sala ainda estava quase vazia. O sofá pequeno parecia ridículo no espaço enorme. Mas as janelas do chão ao teto, a vista para o jardim, o pé direito de 6 metros, tudo aquilo gritava luxo e sucesso. Como você conseguiu isso? Perguntou meu pai, a voz sumindo no espaço. Trabalho, economia e planejamento, respondi. As mesmas coisas que eu fazia quando morava com vocês, mas agora investidas em mim. Você pegou empréstimo? Perguntou minha mãe, sempre prática. Sim. E vou pagar cada centavo com meu trabalho. Isso é irresponsável, Carolina. Uma dívida dessas pode te destruir. Ou pode me realizar, rebati. Depende de como eu administro. E eu sou boa com números, mãe. Lembra? Juliana andou pela sala, tocando nas paredes, olhando para fora. Isso tudo é seu? De verdade? De verdade. Escritura no meu nome. Dívida no meu nome. Conquista minha. Meu pai se sentou pesadamente no sofá, a cabeça entre as mãos.
Eu sempre quis morar numa casa assim. Eu sei, pai. Eu lembro. Você passava aqui de carro e ficava sonhando. E sabe o que percebi? Que sonhar não constrói nada. Realizar é que faz diferença. Eles ficaram talvez 20 minutos. Andaram pelos cômodos vazios, subiram para ver os quartos, olharam a cozinha com bancada de granito e armários planejados. Ninguém disse muito. O silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Quando foram embora, minha mãe me abraçou na porta. Você nos surpreendeu, filha. Mas também nos assustou. Isso tudo por causa de um quarto? Não, mãe. Não foi por causa do quarto. Foi por causa do que o quarto representou. Vocês me mostraram onde eu estava nas prioridades de vocês. Então decidi me colocar em primeiro lugar nas minhas próprias prioridades. Não queríamos te magoar. Eu sei. Mas magoaram. E eu precisava provar para mim mesma que valia mais do que aquela situação. Meu pai não disse nada quando saiu. Só olhou para mim com uma expressão que misturava orgulho, tristeza e algo que parecia vergonha. Juliana foi a última a sair. Você fez isso para nos mostrar que erramos, não foi? Eu fiz isso para me mostrar que sou capaz. Vocês são apenas espectadores. Naquela noite, sentei no chão da sala vazia, encostada na parede fria, olhando para o espaço imenso ao meu redor. Pensei em todas as decisões que tinha tomado nos últimos 2 meses. O risco absurdo, a dívida assustadora, o orgulho que me impulsionou e poderia me destruir se as coisas dessem errado. Mas também pensei na sensação de ter as chaves na mão, de trancar a porta sabendo que ninguém podia me tirar dali, de olhar pela janela e ver o prédio dos meus pais, mas de uma posição completamente diferente agora. Não era vingança. Ou talvez fosse um pouco. Mas principalmente era liberdade. 3 meses depois, já tinha mobiliado metade da casa com peças compradas aos poucos. Meus trabalhos freelancer estavam estáveis, alguns meses rendendo até 5.000 extras. A rotina era puxada. Acordar às 6, trabalhar na Ernst Young até às 6 da tarde, chegar em casa e trabalhar nas consultorias até às 10 da noite. Fins de semana eram metade para lazer, metade para clientes. Mas as contas fechavam. Todo mês conseguia pagar os 11.200 das parcelas e ainda sobrava um pouco para emergências. Minha relação com meus pais melhorou superficialmente. Íamos almoçar juntos de vez em quando. Eles visitavam a casa ocasionalmente, sempre com aquele ar de quem não sabe se sente orgulho ou desconforto. Juliana e eu trocávamos mensagens de aniversário, nada além disso. 1 ano depois da compra, uma vizinha tocou minha campainha. Era uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, que morava 3 casas abaixo. Oi, sou a Márcia. Só queria conhecer a nova moradora e perguntar se você estaria interessada numa vaga na Associação de Moradores do Quarteirão. Claro, respondi. Seria ótimo me integrar ao bairro. Enquanto ela entrava e eu servia café, ela comentou. Sabe, quando a Helena vendeu para você, alguns vizinhos ficaram preocupados. Acharam que uma pessoa tão jovem poderia fazer festas barulhentas ou algo assim. Mas você tem sido uma vizinha exemplar, tranquila, discreta. E a casa está linda. Você fez reformas? Apenas pequenos ajustes. Principalmente decoração. Márcia sorriu. Seu pai deve estar muito orgulhoso. Comprar uma casa dessas aos 30 e poucos anos é impressionante. Pensei em explicar toda a história. O ultimato, a briga, a determinação em provar meu valor. Mas decidi que algumas histórias eram melhor guardadas. Ele está sim, respondi simplesmente. Depois que ela saiu, fiquei na varanda olhando para a rua. Para o prédio dos meus pais ali. Tão perto e tão distante ao mesmo tempo. Para as janelas onde meu pai costumava ficar admirando esta mesma casa, sonhando com um futuro que nunca chegou para ele. Mas chegou para mim. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Revisei as contas como fazia toda semana. As parcelas dos empréstimos estavam em dia. Os trabalhos freelancer continuavam entrando. Minha reserva de emergência, que tinha zerado na compra, já estava em 12.000 reais novamente. Uma notificação apareceu na tela. Era do grupo da família no WhatsApp.
Aquele que raramente tinha mensagens além de felicitações de aniversário e fotos de comida. Juliana. Pessoal, tenho uma notícia. Consegui uma promoção no trabalho. Agora sou coordenadora e vou ganhar quase o dobro. Minha mãe. Parabéns, filha. Estamos muito orgulhosos. Meu pai. Boa, Julie. Sabia que você ia longe. Esperei alguns minutos antes de responder. Eu. Parabéns, mana. Merecido. A resposta veio quase instantânea. Juliana. Obrigada, Carol. Aliás, estava pensando, será que você pode me dar umas dicas de investimentos? Queria fazer o dinheiro render. Sorri sozinha na varanda. Era engraçado como as coisas mudavam. Há um ano, eu era a que precisava dar o quarto, a que precisava sair de casa, a que era tratada como peso. Agora, era a que tinha casa própria, múltiplas fontes de renda e conhecimento que de repente se tornara valioso para a família. Eu. Podemos marcar um café. Tem várias opções dependendo do seu perfil. Minha mãe. Carolina. Aproveita e passa aqui em casa no domingo. Vamos fazer aquela lasanha que você gosta. Olhei a mensagem por um tempo antes de responder. Parte de mim queria recusar, manter a distância que tinha estabelecido. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava dos domingos em família antes de tudo desmoronar, sentiu uma pontada de saudade. Eu. Vou ver se consigo. Estou com bastante trabalho acumulado. Não era totalmente mentira. Mas também não era o motivo real da hesitação. 2 anos depois da compra, minha vida tinha encontrado um ritmo sustentável. Continuava trabalhando na Ernst Young, mas tinha pedido redução de carga horária para 40 horas semanais quando fui promovida a auditora sênior. O aumento no salário compensou a redução de horas. Agora, ganhava R$ 10.700 mensais no trabalho fixo. Os freelances tinham se transformado em algo maior. 3 clientes fixos pagavam entre 5 e 6 mil mensais no total. Mas o mais interessante foi quando uma das startups que eu assessorava me ofereceu equity, participação na empresa, como parte do pagamento. Aceitei. Hoje aquela startup valia 10 vezes mais que na época, e minha pequena participação de 2% já valia mais de R$ 80 mil no papel. A casa estava completamente mobiliada agora. Cada cômodo decorado com gosto, mas sem exageros. Aprendi que luxo verdadeiro não é sobre quantidade, mas sobre qualidade e coerência. Meu relacionamento com a família tinha encontrado um novo equilíbrio. Almoçávamos juntos uma vez por mês. Conversávamos pelo WhatsApp sobre amenidades, mas existia uma linha invisível que nunca mais foi cruzada. Eles não pediam dinheiro emprestado. Não sugeriam que eu os ajudasse com contas. Não faziam comentários sobre minhas escolhas. Era como se tivessem finalmente entendido que me subestimar tinha custado caro. Não financeiramente para eles, mas emocionalmente. Tinham perdido a confiança, a intimidade, a cumplicidade que existia antes. Juliana casou e se mudou de vez. O quarto que ela tanto quis ficou vazio por 6 meses até meus pais transformarem em escritório. A ironia não passou despercebida por ninguém. Numa tarde de sexta-feira, eu estava trabalhando no home office quando a campainha tocou. Era uma entrega. Um envelope grande, daqueles de papel craft. Abri e encontrei uma carta manuscrita. Carolina, seu pai está com problemas de saúde. Nada grave. Mas precisamos de alguns exames caros que o plano não cobre completamente. Sei que as coisas entre nós ficaram diferentes, mas ainda somos família. Você poderia nos ajudar com R$ 5.000? Prometo devolver assim que possível. Com carinho, mãe. Segurei a carta por um longo tempo. Senti aquela sensação familiar de culpa subindo pelo peito. Aquele peso de responsabilidade que sempre carreguei. A filha confiável. A que resolve problemas. A que ajuda. Mas então lembrei do jantar de domingo. Do ultimátum. Da frieza com que fui tratada quando não era mais conveniente. Peguei meu celular e liguei para minha mãe. Recebi sua carta. Ah, que bom. Então você pode fazer o Pix hoje? Precisamos marcar os exames para a semana que vem. Mãe, eu posso emprestar o dinheiro. Mas preciso que seja documentado.
Vou fazer um contrato simples reconhecendo a dívida e estabelecendo prazo de pagamento. 6 meses está bom? Houve um silêncio constrangido. Carolina? Isso é necessário? Entre família? É exatamente por ser família que é necessário, mãe. Aprendi que acordos claros mantêm relações saudáveis. Você aceita ou não? Outro silêncio. Mais longo. Vou conversar com seu pai. Ela desligou. 15 minutos depois, uma mensagem. Esquece. Vamos dar um jeito. Olhei para a mensagem e não senti raiva. Nem satisfação. Apenas uma confirmação do que já sabia. Eles queriam ajuda, mas não queriam accountability, responsabilidade. Queriam o dinheiro sem o compromisso de devolver. E eu tinha aprendido que minha generosidade tinha limites. Que estabelecer fronteiras não era egoísmo, era sobrevivência. Hoje, 4 anos depois de comprar a casa, estou sentada na varanda com uma taça de vinho, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. A casa está quitada? Não. Ainda faltam 26 anos de parcelas. Mas é minha. Cada tijolo, cada janela, cada metro quadrado foi conquistado com trabalho, estratégia e coragem de arriscar quando todos acharam que era loucura. Meus pais continuam morando no prédio da frente. Às vezes vejo meu pai na janela, olhando para cá. Não sei o que passa pela cabeça dele. Arrependimento? Orgulho? Inveja? Talvez um pouco de cada. Juliana teve um bebê mês passado. Fui visitá-la na maternidade e segurei minha sobrinha nos braços pela primeira vez. É uma menina, Beatriz. Juliana me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Quero que ela cresça sabendo que pode conquistar o que quiser, disse ela baixinho. Que não precisa aceitar menos do que merece. É um bom ensinamento, respondi. Enquanto eu saía, ela me chamou. Carol? Eu lamento. Por tudo. Sei que foi egoísmo da minha parte aceitar o seu quarto sem questionar. Eu achei que estava apenas resolvendo meu problema. Mas nunca pensei no que estava fazendo com você. Foi a primeira vez em 4 anos que alguém da família reconheceu claramente o que aconteceu. Não minimizou. Não justificou. Apenas reconheceu. Eu sei, Julie. Obrigada por dizer isso. Não era perdão completo. Mas era um começo. Agora, sentada aqui na minha varanda, pensando em tudo o que aconteceu desde aquele domingo de ultimato, percebo que meus pais me deram um presente involuntário. Eles me forçaram a descobrir uma força que eu não sabia ter, uma ambição que estava adormecida, uma capacidade de realização que nunca teria explorado se continuasse na zona de conforto. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem acabam sendo o empurrão que precisávamos. Meu celular vibra. É uma mensagem de Patrícia, minha amiga que me ensinou sobre freelancing. Carol, tenho um cliente potencial para você. Uma empresa média porte em Pinheiros procurando auditoria interna. Paga 10 mil por mês. Interessada? Sorrio e digito a resposta. Manda os detalhes. Vamos conversar. Porque aprendi que oportunidades não caem do céu. Elas são construídas. Tijolo por tijolo. Decisão por decisão. Risco calculado por risco calculado. E quando você prova para si mesmo que é capaz uma vez, fica mais fácil acreditar nas próximas vezes. A casa em frente ao prédio dos meus pais não é apenas uma propriedade. É um monumento à minha capacidade de transformar rejeição em motivação, de converter mágoa em construção, de provar que o valor de uma pessoa não é definido por quem a descarta, mas por quem ela escolhe se tornar depois. Termino o vinho e entro. Amanhã é sábado e tenho uma reunião com um cliente novo pela manhã. Depois vou encontrar Fernanda para um almoço que marquei há semanas. À noite, talvez assista um filme nesta sala enorme que já não parece tão vazia quanto no começo. E domingo? Domingo eu descanso. Aqui, na minha casa, que conquistei sozinha, sem pedir permissão, sem esperar aprovação, sem aceitar menos do que merecia, apenas provando, principalmente para mim mesma, que era capaz de muito mais do que qualquer um imaginou.